Hoje falaremos do século perdido. Fala, meus braços de todo o Brasil, como vai essa força? Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário para mais teorias. Para começarmos nossa teoria, vamos analisar Imu-sama e os 5 Gorosei. Eles conseguiram efetivamente derrubar o Sol. Imu e os 5 planetas, Júpiter, Saturno, Marte, Vênus e Mercúrio, derrubam o Sol. E esse Sol, acredito que seja a fonte de energia do antigo reino, e esse que reflete os ideais e a representação de Nika. E é isso que veremos hoje. Dessa forma, vamos analisar que Imu-sama, assim como os Gorosei sugerem, ele inspira um yokai específico, o Umebozu, já comentado aqui nesse canal. Também falamos no vídeo sobre a traição dos Gorosei, sobre os yokais que eles se assemelham. E especificamente o de Imu poderia ser essa criatura sobrenatural do folclore japonês que naufraga rios e mares. No entanto, acredito que ele possa ser um pouco mais, ele possa simbolizar a Terra. E essa teoria ganha credibilidade devido à predominância dos oceanos no universo de One Piece, e como sabemos, ele aumentou de tamanho, diminuindo assim algumas ilhas. E é provável que dentro do Reino Antigo existisse uma diversidade de povos e raças todos juntos, onde esses eram governados por uma única entidade. Esse poderia ser o Deus Sol, ou poderia ainda ser uma dualidade de entidades, ser o Deus Sol e Imu-sama. E dessa forma, existiu uma tirania e uma traição. E Joy Boy, ele era responsável pela fonte de energia, a energia solar. Joy Boy encarnou um verdadeiro guia porque ele nunca precisou recorrer ao medo. Em vez disso, sua pura luz positiva emanou, fazendo seu povo brilhar. Dessa forma, temos que entender que Joy Boy e Nika têm uma distinção. Nika representa um conceito, uma entidade, a personificação do sol e da libertação. E assim como Luffy, Joy Boy provavelmente era apenas uma encarnação dessa entidade. E é por isso que Luffy e Joy Boy conseguiram reunir todas as pessoas ao seu redor, segurando o autêntico poder da luz da liberdade. E dessa forma, ainda vou além, mas apenas em um detalhe, de que a origem do D no nome deles remonta apenas uma parceria entre as Irmandades, que na época não tinham sido formalizadas para os 20 reis viverem juntos. No entanto, liderada por 2 figuras-chave, como eu já disse, essa aliança aspirava a alcançar um mundo livre de escravatura, preconceito e racismo contra todas as raças e etnias. Ela assim uniu então membros contra os opressores e criou um sentimento de pertencimento e responsabilidade ao colocar esse D. E é por isso que eu considero talvez que Lily poderia ser a primeira pessoa a ostentar o nome D e teria encorajado todos aqueles que se uniram à sua causa a adicioná-lo ao seu nome. Da mesma forma, Luffy e Ace transmitiram esta sugestão a Sabo, destacando a persistência da vontade dos D através das gerações. A vontade do D poderia simbolizar parcialmente o desejo de manter a chama eterna do antigo reino. Quando Barba Branca afirma que esta chama nunca se apagará, isso pode indicar que o desejo inerente à vontade do D persiste e nunca deixa de existir. Ideias que transcendem gerações e permanecem vivos através daqueles que levam o nome D. Após a sua vitória, o governo mundial distorceu a história para esconder seus ideais e os do antigo reino, apresentando-os como uma ameaça e demonizando eles ao olhar do povo. Como Coração fala, são vistos os D aqueles como os inimigos naturais dos deuses. E trazendo toda essa repressão aos D, podemos ver que quem porta esse nome perdeu gradualmente a memória da sua raiz, como o Imu explicou ao Cobra durante a sua entrevista, que quem o usa nem sabe o seu significado. E esta é a razão pelo qual encontramos indivíduos exibindo o D dentro da marinha, como Garp, ou anteriormente Soul e Dragon. A ocultação do significado do D foi tão eficaz que essa linhagem não é mais percebida como uma ameaça. No entanto, independente do lado da justiça a que adere, os indivíduos portadores do D invariavelmente parecem ser a fonte de uma tempestade que perturba o equilíbrio estabelecido. Então vamos aprofundar um pouquinho mais e começar uma piração um pouco mais gostosa.
É possível que a criação de Amazon Lily, a ilha de Boa Hancock, tenha resultado de um trágico caso de amor, deixando uma marca dolorosa na vida de cada imperatriz que sucedeu a primeira Lily. E na verdade, Immu-sama parece sentir uma nostalgia perturbadora por Lily, como é evidenciado na Sala das Flores. Quando ele atravessa a sala para chegar ao trono vago, ele está segurando um retrato de Vivi, provavelmente por ela se parecer com sua ancestral. Além disso, no capítulo 127, onde Crocodile e Robin foram apresentados juntos pela primeira vez, Crocodile foi desenhado segurando uma flor. Parece ser um lírio, mais precisamente, um lírio de Casablanca. O mesmo tipo de flor encontrada na Sala das Flores de Mary Joyce. A revelação de que Lily tinha o nome D teria confirmado que ela era vista como uma traidora. Provavelmente é por isso que Immu reagiu com raiva e atacou esta revelação. Como afirmado anteriormente, acho que o D não é uma linhagem, mas sim um nome dado àqueles que lutam por uma causa específica. Por sua vez, Joy Boy pretendia garantir que seu desejo de trazer o amanhecer fosse preservado, e por isso ele espalhou as armas antigas em vários locais do mundo. Joy Boy também escreveu uma carta de desculpas à ex-princesa Sereia, na qual ele foi incapaz de cumprir a promessa que lhe fez. 2 das 3 armas antigas ainda permanecem nas sombras. Embora tenham sido reveladas pistas sobre sua identidade e habilidades, sua aparência exata permanece um mistério. E para revelar a sua natureza, procuraremos inspirar-nos na mitologia e explorar a história do nosso mundo real e fazer comparações. Isso nos permitirá compreender melhor sua verdadeira essência. Para começar, vamos explorar o caso de Plutão, uma das armas antigas mais discutidas no mangá. Curiosamente, acredita-se que Plutão tenha sido construído há muito tempo em Water 7 e provavelmente é um navio. Poderia ser inspirada no encouraçado japonês Yamato, comissionado no final de 1941. Agora que sabemos que Plutão está abaixo de Urano, podemos propor uma teoria do seu papel potencial no futuro da obra. Na verdade, o navio Yamato impressionava em termos de dimensões, medindo 263 metros de comprimento e pesando 55 toneladas. Um anime de 1974 chamado Space Battleship Yamato, inspirado no navio de guerra japonês, o Yamato, como eu disse. E neste anime, o encouraçado segue para Plutão e erradica alienígenas usando um canhão de explosão extremamente poderoso, capaz de causar enormes danos à superfície do planeta. Além disso, a nave tem um reator localizado na parte traseira, sugerindo que Plutão poderia eventualmente apresentar design e tecnologia semelhantes a esta nave de guerra avançada. Várias teorias circulam sobre Plutão, sendo uma das mais populares a da Broca Gigante. Essa teoria explica a escolha do nome Plutão em referência ao deus do submundo na mitologia grega, associada a embaixo da Terra. Outra teoria sugere que Noé é equivalente a Plutão. E temos muitas outras, porém uma em particular que brilha meus olhos propõe que o Sol seria o equivalente a Plutão. E na verdade as semelhanças entre as duas naves são intrigantes. A ideia de que Frank já tinha modificado ou possa transformar o Sunny em uma arma capaz de rivalizar com Plutão é o que eu acredito e inteiramente plausível. E assim podemos traçar características semelhantes do navio Yamato para o navio Sunny 1000 em One Piece. Ainda mais na teoria das armas, existe uma outra teoria de que cada arma só pode ser conduzida por um representante, como por exemplo Poseidon sendo Shirahoshi e ela sendo a única capaz de falar com os reis dos mares, ou Momo que consegue se transformar em um dragão e só ele conseguiria ter acesso a Plutão, e assim vai. Assim vamos analisar. Momo tem a capacidade e a habilidade de comandar Zunisha. Shirahoshi tem a habilidade de se comunicar com os reis dos mares. E eles utilizam a voz de todas as coisas. Apesar de Luffy a escutar também, apenas Momo parece ter a capacidade de conduzi-la e comandá-la. Essa particularidade poderia explicar o tempo necessário para o surgimento dos herdeiros e o estabelecimento das diferentes partes ao longo dos últimos 800 anos. No capítulo 1014, Momonosuke olhou o diário de Oden e disse que ele não deveria morrer. Suponho que Toki pode ter antecipado que seu filho herdaria o poder de controlar Plutão e estaria destinado a realizar grandes feitos ao lado de Luffy. Então, que configuração poderia ser considerada para Plutão?
É aqui que tudo se torna interessante, porque para antecipar o futuro papel de Plutão, é essencial compreender em primeiro lugar a natureza de Onigashima e da princesa Oni. Durante o capítulo 1016, em uma conversa entre Yamato e seu pai Kaido, explica que está em Wano justamente porque é Wano, e que não tem planos de ir a lugar nenhum. Essa afirmação levanta questões. Inicialmente, se pensa que Kaido estava destacando a importância de Onigashima e sua possível conexão com os antigos gigantes. No entanto, Kaido estava ciente da existência de Plutão em Wano, talvez não da sua localização exata, mas estava ciente. No capítulo 1049, Higurashi explica a Kaido que em seu mundo as armas ditam a lei, e ela faz a ele uma proposta que pode interessá-lo. É perfeitamente possível que Big Mom tenha adquirido essa informação de Kaido, que poderia ter explicado a famosa aliança em Wano Kuni. O objetivo deles teria sido apreender uma das 3 armas antigas, unindo forças à princesa Oni. Poderia desempenhar um papel fundamental na ressurreição de Plutão ao lado de Momonosuke. No entanto, por que Yamato receberia o comando de Plutão quando Momonosuke parece ser o candidato ideal devido a essa posição, não é mesmo? A princípio, Yamato possui semelhanças com o navio Yamato, principalmente no que diz respeito aos seus respectivos tamanhos. Curiosamente, o navio tem 263 metros de comprimento, enquanto o personagem tem 2,63 metros de altura. Em segundo lugar, e mais importante, a presença de Onigashima é de suma importância no universo de One Piece. Durante o arco Thriller Bark, no capítulo 470, Robin menciona Ors, chamando-o de extrator de continente da terra de Kunihiki. Esse detalhe parece ter sido um tanto esquecido, mas contém informações importantes sobre Ors, sua raça e talvez seu papel potencial na história. Como sempre, Oda parece gostar de recorrer a certas lendas do nosso mundo para enriquecer a sua obra. Tem esse conto e lenda de Kunihiki se diz assim: há muito tempo, o deus criador de Izumo olhou para a terra com os olhos e pensou: essa terra é muito estranha, com um pedaço de pano longo e fino. Vamos encontrar outro terreno para remendar e torná-lo maior. Enquanto procurava por terras que não estavam sendo usadas, ele viu à distância as terras desocupadas de Shiraji, na península coreana. O deus pegou a pá gigante e, como se estivesse acertando um peixe enorme, mergulhou a pá na terra. Depois, como se estivesse rasgando a carne desse peixe, limpou o terreno e separou do resto, e assim sucessivamente com várias outras terras, que posteriormente dariam origem à lendária terra de Kunibiki. A razão pela qual menciona essa lenda é que se Oda a incluiu, provavelmente foi com uma intenção especial. Ele é conhecido por incorporar referências sutilmente, mas uma frase específica dessa legenda chama a atenção, principalmente quando o deus afirma que este país é muito estreito. Imediatamente, vem à mente o personagem específico, Oden. Este mesmo Oden Kozuki continuou enfatizando que se sentia limitado em seu próprio país. E assim, Wano e os gigantes antigos estão intimamente ligados à história da Era Esquecida, se não de forma mais geral. A presença do crânio gigante em Onigashima sugere claramente eventos importantes no passado. A razão pela qual consideramos Onigashima único é a ideia de que os gigantes antigos eram de alguma forma aliados do reino antigo, assim como os homem-peixes, os minks e assim por diante. Então, para concluir, Plutão, acredito que o antigo gigante de estatura gigantesca, talvez o ancestral de Ors, teria reunido Wano formando uma fortaleza natural ao redor do país, com o objetivo de confinar enquanto aguarda a chegada de Joy Boy. Além disso, voltaremos brevemente a essa famosa tecnologia, porque ela vai permitir a gente abordar Uranus. E conforme detalhado, é plausível que a fonte de energia do antigo império fosse uma forma de energia nuclear, comparável a uma chama eterna. A primeira arma nuclear no mundo real usada foi baseada em urânio, que foi detonada sobre Hiroshima. A segunda arma nuclear foi uma bomba movida a plutônio que explodiu sobre Nagasaki. Ambas as armas foram projetadas com a colaboração de cientistas que trocaram de aliança durante a guerra. No mangá, afirma-se que Plutão tinha o poder de causar destruição em massa, semelhante ao de uma arma nuclear, e que Uranus teria o potencial de destruir o mundo. A natureza da chama-mãe ainda não foi revelada, mas vamos pensar que poderia ser uma fonte de energia. A hipótese de Van Gogh sugerindo que Luluzer foi destruído por uma arma antiga também atrai e enfatiza essa teoria. Dessa forma, a arma poderia ser Uranus e a chama-mãe poderia ser potencialmente usada para alimentá-la. Uma chama-mãe semelhante a uma chama eterna, uma fonte de energia imperfeita, mas poderosa o suficiente para alimentar Uranus, descansando durante séculos.
E a hipótese é que depois ou durante a Grande Guerra do Século Perdido, o governo mundial conseguiu adquirir Uranus, o que poderia ter sido a chave para sua vitória. No entanto, com a destruição do Reino Antigo, a fonte de energia necessária deixou de ser acessível, tornando Uranus obsoleta pelo fato de que não tinham mais a capacidade de gerar a energia para usá-la. E dessa forma, persistiu até que Vegapunk conseguisse produzir uma fonte de energia semelhante, a mesma que alimenta a ilha de Egghead. E Mu, duvidando da eficácia dessa energia, experimenta em outros reinos e principalmente em Lulusia, Vegapunk sendo logicamente inspirado em Einstein. A Mother Flame poderia ser uma referência à bomba atômica. Albert Einstein é considerado o pai da bomba atômica, embora Oppenheimer seja frequentemente associado a essa conquista. Analogamente, a relação entre Vegapunk e Mother Flame parece seguir um padrão semelhante, onde Vegapunk desenvolve uma tecnologia energética, invocando o papel assim da criação da bomba. E é possível que até agora Uranus tenha estado num estado dormente, semelhante ao estado atual de Plutão. Vegapunk teria involuntariamente reativado Uranus ao desenvolver uma fonte de energia comparável ao do Reino Antigo. A partir disso, Imu teria sentido que não precisava mais de serviços de Vegapunk, além do risco que este poderia trazer para eles. E essa é a razão de ter levado a CP0 a ser enviada para Egghead para eliminar Vegapunk de uma vez. Assim como Kizaru, Vegapunk, por mais brilhante que seja, é apenas uma engrenagem da máquina em comparação com uma história cheia de tabus. Dessa forma, como mencionado anteriormente, Uranus estava provavelmente num estado de dormência. E é possível que durante esse período Vegapunk estivesse trabalhando no desenvolvimento da Mother Flame. Experimentos podem ter sido feitos em Uranus para avaliar sua capacidade de ser ativado. Independentemente disso, um grande conflito provavelmente eclodiu entre Joy Boy e Mu-sama no Reino Antigo e os 20 Reis, entre as armas antigas. E as mudanças radicais sofridas pelo que poderia ter sido a Pangeia moldaram o mundo de One Piece como conhecemos hoje. E dessa forma, a resposta mais plausível seria uma mudança geomagnética drástica de 90 graus no mundo de One Piece, causando uma inversão dos polos magnéticos sul e norte, esses já comentados na nossa teoria da última ilha, em que seria a ilha do fim e do começo, caso queiram ver. Vou deixar o card aí pra vocês. Mas voltando para a nossa teoria, essa agitação teria causado mudanças notáveis nos níveis do mar ao redor do Equador, impactando especialmente regiões como Skypiea, Alabasta, Long Hig Long Land e Water 7. Do outro lado do globo, áreas como Wano, Elbaf e Egghead também foram afetadas. E esses locais afetados, curiosamente, estão preparados para futuros desastres naturais. Na verdade, a Icebug, a Water 7, iniciou seu projeto para elevar a cidade acima da água. Alabasta é construída no alto e Wano é uma fortaleza natural. Desde a destruição de Lulusia, o nível do mar começou a subir. Os terremotos foram sentidos em todo o mundo e isso provavelmente marca apenas o início de cataclismo que ocorrerá durante essa saga final. Bom, o que achou dessa teoria sobre o século perdido e como que as armas antigas e personagens e terras que nós gostamos tanto durante os arcos impactarão o final? Deixe seu comentário e até a próxima!